No dia 9 de novembro, o Ministério Público de Minas Gerais suspendeu o decreto municipal que permitiu o trânsito de veículos pesados no centro histórico de Ouro Preto. Nós conversamos com o representante da Prefeitura que explica como fica a situação. A história toda começou nos anos 2000, quando o Ministério Público de Minas Gerais decidiu em quais áreas era proibido transitar veículos pesados. Entretanto, nessa primeira ação judicial, ficaram pendentes questões como o que era considerado centro histórico e o que era considerado veículo pesado. Com isso, houve uma nova audiência no ano de 2008. É importante voltar no tempo, né? E no ano de 2000, nós tivemos uma decisão judicial proibindo o trânsito de veículos pesados no centro histórico de Ouro Preto. Mas a decisão ela não definiu claramente o que era veículo pesado e o que era centro histórico. Na ocasião, o IPHAN participou do processo e eles assinaram o documento que concordava com a logística de ônibus grandes até a Praça da Estação e até a rodoviária. Então, o Ministério Público, a partir ali daquele momento, começou a discutir com o município e com o IPHAN participou dessa discussão, na definição de veículo pesado e de centro histórico. O IPHAN já participou de toda a discussão lá atrás, em 2008, inclusive o IPHAN assina o termo de ajustamento de conduta, né? O então diretor do IPHAN, aqui do escritório de Ouro Preto, ele assina esse termo. Em 2008, ficou definido que os veículos do centro histórico tinham que ter até 8 toneladas e que o centro histórico seria a zona de proteção especial, exceto o trecho da rodoviária e da Praça da Estação. E ficou definido também que o centro histórico seria a zona de proteção especial, que é toda a área de proteção patrimonial de Ouro Preto, excetuado o trecho da Rua Padre Rolim até a rodoviária e excetuado a Rua Pandiacalógeras, a Barra, ali a Praça Amadeu Barbosa, Rua dos Inconfidentes e Praça Cesária Alvim. Então, o objetivo em 2008 era permitir que os ônibus e veículos pesados pudessem vir até a Praça Cesária Alvim, até a estação e até a rodoviária. Com isso, o Decreto 5183 de 2018 alterou alguns pontos do Decreto 1337 estipulado em 2008. No Decreto 1337, que foi o decreto homologado em juízo, que foi reconhecido esses limites, ele ficou lá um item dizendo que todas as linhas distritais deveriam ser operadas por micro-ônibus, justamente porque eles tinham linha distrital que passava pelo centro. O que nós fizemos agora, mais recentemente, foi discutir muito com o promotor, dizendo o seguinte, olha, não justifica a gente manter linha distrital com micro-ônibus, porque fica inviável financeiramente a operação da linha. Então, vamos alterar o decreto de modo que os ônibus grandes convencionais possam vir até o terminal Zé de Duque e até a rodoviária. No decreto de 2008, ficou estabelecido que os ônibus de distrito tivessem até 45 lugares. Entretanto, o decreto de 2018 pede que os ônibus distritais continuem sendo convencionais e que o ponto final dessas linhas seja na Praça da Estação ou na rodoviária. André afirma também que no início da ação judicial, a preocupação com os ônibus grandes se limitava apenas com o distrito sede e não com os outros 12 distritos. Nessa ação de 2000, tratava só do centro histórico de Ouro Preto, do distrito sede. Então, quando toda a discussão dessa ação judicial, que vem desde 2000, é com relação à cidade de Ouro Preto, distrito sede. O promotor colocou agora no pedido dele uma preocupação do uso de ônibus grandes lá nos distritos, em relação a bens tombados nos distritos. O município tem argumentado que, como isso não era objeto da análise inicial, da ação principal, que pode ser feita essa discussão em outro processo judicial. Após o novo decreto, o IPHAN disse, abre aspas, como se trata de uma ação judicial, por questões éticas não cabe ao IPHAN responder, fecha aspas. Com a previsão de uma nova audiência sobre o assunto, o promotor Domingos convidou o Compatre para participar da ação judicial. O promotor pediu, nessa manifestação recente dele, que o IPHAN e o Compatre fossem ouvidos com relação a esses limites da Praça Cesária Alvim, da rodoviária e também dos distritos, né? Caso o IPHAN e o Compatre se posicionem contra o decreto da Prefeitura, o Ministério Público de Minas Gerais pode proibir a circulação de ônibus grandes no centro histórico e na Praça da Estação e na rodoviária. André Lane explica quais serão os próximos passos após a audiência com o promotor Domingos.
Se essa audiência tiver um bom sucesso, a gente estabelecer um acordo, sair de lá com isso bem resolvido, a gente já sai da audiência apto a assinar o contrato, né? Resguardar o que for pactuado com a promotoria e assinar o contrato. Se for algo insuperável, se a exigência for muito difícil, ou, enfim, se a gente avaliar que é melhor recuar, a gente sai da audiência, possivelmente cancelando a licitação e restabelecendo com os ajustes necessários. Então, assim, nós vamos ter que aguardar passar essa audiência para ter uma previsão dos próximos passos.